Boa noite, irmãos. Eu sou o pastor Eliezer. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus neste domingo, 5 de abril de 2020. Após ouvirmos o nosso coral da IBRBV cantar, eu quero agora convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, e vamos ler apenas o verso 8. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 5, o verso 8, diz assim: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa história é muito conhecida, a famosa pesca maravilhosa, o encontro pessoal de Jesus com Pedro. Pedro, Tiago e João também estavam nessa cena, juntos aqui. E os irmãos que já leram, lembram que Jesus então usa o barco de Pedro para pregar para a multidão e depois pede para o barco ir mais para o fundo, e Pedro já havia pescado a noite toda, não tinha pego nada. Jesus disse: joga a rede, Pedro. Pedro duvidou um pouco, mas disse a Jesus: Senhor, sob a tua palavra lançarei a rede. E os irmãos conhecem a história, pegaram uma quantidade de peixes muito grande que encheram 2 barcos. Então chega nesse verso, dizendo: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É isso que acontece quando alguém tem um encontro pessoal com Jesus, quando tem uma experiência pessoal com Ele. O Evangelho faz isso conosco, ele nos faz reconhecer quem nós somos. O Evangelho faz nós olharmos para nós e ver o quanto somos frágeis como pessoas, o quanto nós somos indignos de estarmos na presença do Senhor. Nós vemos o quanto nós somos impuros, somos pecadores. E Jesus, então, depois de Pedro falar isso, Jesus disse: não te preocupe, Pedro, porque eu tenho uma missão para você. A partir de agora você vai ser pescador de homens. E o texto termina dizendo que eles arrastam o barco, deixam tudo e vão servir ao Senhor. Então é importante nós termos um encontro pessoal com Jesus, de termos uma experiência nossa com Ele. Isso vai fazer com que nós olhemos para dentro de nós, quem nós somos, como nós somos dependentes desse amor, como nós precisamos dele para o nosso dia a dia, como precisamos estar em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, para podermos cumprir a vontade dele, colocarmos em prática os nossos dons, os nossos talentos. Meu irmão, que nesta noite Deus fale ao teu coração, que você realmente se una à sua igreja, se firme nas experiências que você tem com o Senhor, e que Ele possa lhe abençoar neste culto. Vamos orar. Graças te damos, Pai, pelo Teu tão grande amor que nos alcançou. Obrigado porque nós tivemos a experiência pessoal de ouvir falar de Jesus, do amor que o Senhor tem para conosco, de mandar Jesus para morrer em nosso lugar, e agora nós temos esta oportunidade de podermos nos relacionar corretamente com o Senhor, vendo quem nós somos, o quanto pecadores somos, o quanto precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua orientação, precisamos do Teu Espírito Santo dentro de nós para cumprirmos o Teu querer, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor no nosso viver. Direciona a Tua igreja a cada dia a cumprir o Teu querer. Louvamos ao Senhor nesta noite e nos direcione em tudo que vamos fazer aqui. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino 456 do cantor cristão, o Estandarte. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. És
esta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor,
Voltando então, irmãos, após ouvirmos este belo hino cantado pelo nosso coral, eu quero agora meditar na palavra do Senhor com todos, e eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Como os irmãos são sabedores, nós estamos estudando o livro de Filipenses nos domingos à noite. E pela graça de Deus, domingo passado nós terminamos o primeiro capítulo. Depois de quase 2 meses estudando, nós terminamos o primeiro capítulo e hoje queremos iniciar então o capítulo 2. E o tema para a nossa meditação de hoje é: na igreja a comunhão é uma fonte de alegria. Na igreja a comunhão é uma fonte de alegria. E uma ideia que resume esse texto nos mostra que a alegria do cristão sempre será com a sua igreja, sempre será viver em comunhão. É isso que Paulo tenta nos mostrar aqui. Os irmãos devem estar lembrados, na semana passada nós concluímos o capítulo 1 e nessa mensagem Paulo nos mostrou 3 atitudes para que os cristãos tenham vitória junto aos seus oponentes. Lembram das três atitudes? Uma boa defesa, a igreja unida se defendendo. Um bom ataque, a igreja unida, sabendo, usando a palavra de Deus. E uma boa atitude da igreja junta se defendendo contra as armadilhas do inimigo, contra as pessoas que intentam mal contra a igreja. Então a união da igreja foi mostrada por Paulo, a importância que tem a igreja estar unida, defendendo a sua fé, promovendo a palavra de Deus para as outras pessoas. Neste segundo capítulo, então, Paulo enfoca o caráter humilde do cristão. A humildade é uma coisa que deve estar, é uma atitude que deve estar permanente na vida do cristão. E o grande exemplo dessa humildade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus, meus irmãos, significa seguir o seu exemplo. E nesse texto, Paulo então desenvolve a ideia da comunhão da igreja. O assunto, claro, que essa união, essa comunhão vai ser ensinada, vai ser estendido mais à frente neste capítulo, mas agora é importante notar a ligação que há entre os textos. No final do capítulo 1, Paulo fala da união, de se fortalecer, de se defender, e agora no capítulo 12 ele mostra que o exemplo de humildade é o próprio Senhor Jesus Cristo. A comunhão é importante. E, irmãos, a comunhão é um assunto bem relevante dentro da Bíblia. Muito relevante. Para você ter uma ideia, lá em João capítulo 17, Jesus então ora por nós para que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um, que Ele conosco sejamos um e nós também sejamos um, tenhamos comunhão, vivamos em união. E esta união, irmãos, Jesus fala no capítulo 17 de João que essa comunhão é a comprovação de que Deus o enviou para nós. Ele é o motivo de estarmos unidos. Ele nos salvou para que juntos com Ele coloquemos o Evangelho para as outras pessoas. É importante estarmos unidos para comprovar a salvação que temos em Jesus Cristo. Então a comunhão é muito importante. Podemos ver também que Paulo, ao terminar o capítulo 1 de Filipenses, ele ensinou que a comunhão é um fator importante para a defesa da fé, pois se todos estão juntos, todos são mais fortes. Se todos têm o mesmo objetivo, todos estão trabalhando juntos com uma finalidade. Podemos até dizer, irmãos, que a ideia bíblica do cordão de 3 dobras pode ser bem aproveitado aqui. Lembre, 3 dobras tornam o cordão mais forte. 3 dobras indicam mais que um em unidade com um propósito.
Então, quando a igreja está unida, quando a igreja está realmente no mesmo objetivo, ela se torna mais forte contra as ciladas e ataques do inimigo. Irmãos, assim a comunhão a comunhão não significa que todos somos iguais, não quer dizer isso. A comunhão significa uma unidade na adversidade. A comunhão, irmãos, é a unidade com propósito. Nunca se esqueça disso, da importância da igreja estar unida no mesmo propósito. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É bom termos na nossa mente que a comunhão ela não nasceu no desejo humano. Não é o homem que deseja ter comunhão com os outros. Lembre-se, a comunhão é uma obra de Deus. O que a igreja faz é lutar para manter esta comunhão. A comunhão vem de Deus para nós. Por isso eu quero deixar bem claro para você, nesta noite, que se um crente não está em comunhão com a sua igreja local, não somente indicando que ele está afastado das atividades, dos cultos. Quando um crente não está em comunhão com a sua igreja, ele está fora dos propósitos comuns do reino de Deus. É neste caso, falta neste crente o amor de Cristo, já que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a sua parte visível aqui na terra. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Se nós não estamos em comunhão com o corpo, estamos fora do corpo, estamos fora da cabeça. Falamos sobre isso hoje pela manhã, os irmãos devem estar lembrados. Lembre-se, a igreja aqui na terra é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Se nós não estamos em comunhão com ela, estamos fora da vontade do Senhor. Não estamos ligados ao Senhor, porque é a igreja que nos liga ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é que nos convence do nosso pecado, nos coloca na família de Deus e também nos coloca esta comunhão que devemos ter com os nossos irmãos. Pastor, como é que podemos manter a unidade da igreja? Vamos tentar responder isso nesse texto que vamos ler agora. Você já deve ter aberto sua Bíblia em Filipenses 2, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe na sua Bíblia. Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, na igreja a comunhão é uma fonte de alegria. Então é o primeiro ponto que podemos ver aqui para mantermos esta comunhão, esta alegria, é focar em Cristo como fonte da nossa unidade. Focar em Cristo como fonte da nossa unidade. Voltando ao versículo 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados e afetos de misericórdia, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Antes de falar sobre a prática cristã, Paulo ele sempre trabalha na doutrina.
na dependência que devemos ter do ensinamento bíblico sobre as coisas de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, a doutrina, ela nos conduz a uma verdadeira adoração. Quando temos uma boa doutrina, uma boa doutrina bíblica, baseada na palavra de Deus, uma doutrina correta, ela nos faz conhecer a vontade de Deus. A boa doutrina nos leva a uma adoração verdadeira. A boa doutrina nos leva a uma prática na vontade de Deus, em fazermos a vontade dele, obedecer na prática a vontade de Deus. Nesse verso 1, então, ele começa: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Olha só, a fonte do que nós temos, do que nós somos, é quem? Jesus Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Irmãos, Cristo é a base de tudo na vida cristã. Tudo que segue depois dessas palavras da exortação em Cristo só serão realidade se tivermos Cristo conosco. Por isso é importante nós termos a convicção da nossa salvação. É importante sabermos que somos salvos em Jesus Cristo. E você que está me ouvindo hoje não tem esta convicção, meu irmão, ore ao Senhor. Peça perdão dos seus pecados e diga ao Senhor, confesse a Ele da sua necessidade dEle. Que aquele sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário foi em teu lugar. E você então o convida para ser o teu Salvador. Pede perdão dos pecados e pede que o Espírito Santo venha habitar em você, que Ele batize você na família do Senhor. Você vai fazer parte da igreja de Cristo, de uma igreja universal, e depois você vai ter que buscar uma igreja local para poder exercer os dons e talentos que Deus dá a você. Então é importante, para que uma igreja tenha em comunhão, que esteja em comunhão, que todos os crentes estejam exortados em Cristo Jesus. Tenham Jesus como seu Senhor. Estar em Cristo é tê-lo como Senhor de sua vida. Estar em Cristo é o que Paulo falou no capítulo 1. Volte sua Bíblia aí. Capítulo 1 e o verso 21 diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é o que é viver em Cristo. No versículo 27, que até falamos semana passada sobre ele também, o início do versículo 27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então é importante ter Cristo como Senhor de sua vida. Mas pastor, o que acontece com a pessoa que tem Cristo na sua vida? O que acontece com quem está em Cristo? A primeira coisa, essa pessoa ela tem motivação. Conhecer Jesus, irmãos, não é apenas saber sobre Ele, saber que Ele nasceu de uma virgem, que Ele viveu, que Ele fez milagres, que Ele trazia uma boa palavra, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi para o céu. Não é apenas saber sobre Ele. Conhecer a Jesus é ter um relacionamento pessoal com Ele. Você reconhecer quem é você diante dEle. Lembra que nós falamos na abertura, quando Pedro teve um encontro pessoal, que ele viu quem ele era, do pecador, da necessidade que ele tinha, que ele não, por causa dos seus pecados, não podia estar diante dele, e disse: Senhor, afaste de mim. Jesus disse: não, meu irmão, é isso que eu quero, que você reconheça, que você agora vai ser o meu discípulo, você vai trabalhar comigo, você agora vai ser pescador de homens. Então, quando nós temos um relacionamento correto com Cristo, Ele nos motiva a fazer a vontade dEle. Conhecer Jesus é conhecê-lo pela sua própria experiência, experiência pessoal de você com Ele, pela sua vivência diária, pela forma como Ele vai abençoando você, as experiências que Ele vai guardando você. E quando chegamos neste ponto, irmãos, nós estamos com Ele. Ele nos motiva. Ele faz o diferencial na nossa vida. É por isso que é importante estarmos com Cristo. Segunda coisa que aprendemos de estarmos com Cristo é que Ele
estar com Cristo, nós temos uma exortação de amor. Uma coisa interessante é que esta expressão, né, exortação, por muito tempo ela foi entendida como uma palavra de repreensão dura. Você foi exortado, você foi chamado a atenção. O sentido aqui é diferente, irmãos. O sentido aqui é mais a palavra fala aqui no sentido de consolo, de encorajamento. Fala de amar e ter boa vontade para com aqueles que nos rodeiam. Essa exortação de amor nos leva a trabalhar corretamente com as pessoas que estão próximas de nós. Palavra de consolo, palavra de encorajamento. Uma outra versão fala o seguinte, nessa abertura, no versículo 1 diz, né, se há, pois, alguma exortação em Cristo, o sentido aqui é se há alguma consolação de amor. Então, aqueles que estão em Cristo têm motivação, ele tem uma exortação de amor, ou seja, um consolo, um encorajamento junto às pessoas, até aquelas pessoas que não gostam de você, você vai ter uma boa atitude para com elas. Outra coisa que aprendemos, aquele que está em Cristo, ele tem uma comunhão no Espírito. Escute, aqui a ideia é que não há divisões. Essa comunhão no Espírito é justamente Paulo afirmando que se alguém está em Cristo, ele não tem espírito faccioso, não tem o espírito de divisão. Se alguém está em Cristo e tem a comunhão do Espírito, ele não se deixa ser usado para causar problemas dentro da igreja. Ele não vai trazer divisões. A pessoa que está em Cristo, ele se deixa ser corrigido biblicamente. Não é aquele que, se ouvir uma palavra que vai contra as suas ideias, ele começa a criticar. Ele tenta aborrecer pessoas, ele tenta de alguma forma agir para colocar os outros contra outros, até mesmo criar grupos dentro da igreja para ir contra a liderança. Essa pessoa não está em comunhão com o Espírito. Essa pessoa não tem desejo de buscar a paz. Essa pessoa que não está em comunhão com o Espírito, ela usa muitas vezes artimanhas para criar problemas, divisões, grupos. Irmãos, o Espírito Santo é o princípio que une a igreja. Então, se a pessoa não está nesse espírito de unir a igreja, ele não está em comunhão com o Espírito Santo. Quando alguém provoca problemas e não tem vontade de resolvê-los através do perdão, da conversa, de achar o outro superior a si mesmo, indica uma vida onde o Espírito Santo não está dominando. Ou seja, ele não está em comunhão com o Espírito. Irmãos, onde o Espírito Santo está, existe o amor. Por quê? Porque esse é o fruto do Espírito. Gálatas 6 diz, mas o fruto do Espírito é amor. Então é importante, a pessoa que está em Cristo, ele tem que estar em comunhão com o Espírito. E a quarta coisa que podemos ver é que ele tem profunda afeição e compaixão. Se alguém está em Cristo, ele tem uma profunda afeição e compaixão. Na sua Bíblia talvez esteja escrito nesse versículo, né? Em alguns entranháveis afetos e misericórdia. Esse entranháveis nos traz à mente que para os judeus, antigamente, as emoções estavam nas entranhas. Os judeus diziam que a sede da emoção era nas entranhas. A ideia aqui é justamente uma sensibilidade com as necessidades dos irmãos. Compaixão, amor, misericórdia, afeto, significa, irmão, sentir a dor do outro, sentir que ele precisa de ajuda, sofrer a dor dele ao vê-lo sofrer com ele.
estar em profunda afeição e compaixão é demonstrar preocupação com a necessidade alheia. Irmãos, boa parte dos problemas das igrejas hoje é justamente falta de afetos e misericórdia. Então, se alguém está em Cristo, ele tem profunda afeição e compaixão pelas pessoas, pelo próximo. Irmãos, após expor o que acontece com quem está em Cristo, no versículo 1 de Filipenses 2, Paulo então faz um pedido no versículo 2 do capítulo 2. Ele diz: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Uma outra versão nesse versículo diz assim, versículo 2 do capítulo 2 de Filipenses: então, façam-me completamente feliz, Paulo falando, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, uma só mente, um só espírito. A base da unidade havia sido apresentada no versículo 1. Agora os irmãos filipenses teriam que lutar contra as perseguições, pois eles receberam o privilégio de não só de aceitarem Jesus como Salvador, mas de sofrerem perseguições por causa desse nome. O apóstolo mostra que o Senhor, Ele nos ajuda a manter a comunhão uns com os outros. Traz alegria ao Senhor a unidade da igreja. Traz alegria ao coração de Deus ao ver a igreja com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. O que é comunhão para Paulo? Paulo nos mostra que ter comunhão na igreja é o mesmo modo de pensar. Comunhão na igreja é o mesmo amor. Qual amor? O amor de Cristo. O que é a comunhão? É um só espírito, uma só atitude. É, apesar das diferenças, nos unirmos nos propósitos, nas finalidades de levar o Evangelho, de proclamar para as pessoas, cumprir o ID de Jesus. Por isso podemos afirmar que a alegria do cristão, irmãos, sempre será com a sua igreja. A alegria do cristão sempre é viver em comunhão com a sua igreja. O segundo fator que Paulo nos mostra, nos apresenta para manter a unidade da igreja, nessa igreja que a comunhão é a fonte da alegria, além de focar em Cristo, vemos no versículos 3 e 4, Paulo mostrando de como evitar os perigos contra a unidade. Então, versículo 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse versículo 3, em contraste com, vê que ele está em contraste com os pregadores egoístas que Paulo mencionou no capítulo 1, versículo 17. Volte sua Bíblia aí. Filipenses 1,17 diz: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O verdadeiro cristão, ele é humilde. O verdadeiro cristão, ele considera os outros superiores a si mesmo. Irmãos, considerar os outros superiores a si mesmo é a motivação correta de nos envolvermos na obra do Senhor. Considerar os outros superiores, esta é a motivação correta de nos envolvermos na obra, no trabalho, no serviço ao Senhor. Irmãos, a igreja é forte quando os irmãos estão unidos e humildes, dando preferência uns aos outros, ajudando um ao outro a crescer, colocando em prática os seus dons com humildade,
Ah, porque eu tenho o dom de fazer isso, então eu sou melhor do que o fulano que não tem o dom que eu tenho. Errado. O dom que Deus me deu é para ajudar aqueles que não têm este dom. E os dons que eles têm me ajudam a ser abençoado por Deus com os dons dos irmãos. Irmãos, infelizmente, nas igrejas, de um modo geral, sempre existem pessoas que trabalham, que servem as igrejas com as motivações erradas. Pessoas muitas vezes não demonstram um relacionamento maduro com o Senhor, não demonstram um relacionamento maduro com a sua igreja. Estão como membros, muitas vezes até ativos, mas demonstram atitudes de pessoas que não têm Jesus no coração. Muitas vezes com as suas ações, com as suas expressões, com suas palavras, demonstram ser duros. Muitas vezes até usando a Bíblia, versículos bíblicos, para demonstrar a sua dureza, mas muitas vezes mostra a sua falta de amor para com os irmãos. Falta de amor com a igreja e principalmente falta de amor com o Senhor. Porque a Bíblia diz, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Pessoas que agem muitas vezes como crianças. Ah, porque não fazem o que eu falo e pronto, então e cria problemas na igreja, às vezes até sai ou cria problemas aí para poder que a sua vontade seja feita. Em alguns casos até como pessoas, agem como pessoas que não têm Cristo no coração. Pessoas que são ambiciosas, egoístas e fazem tudo para ter um benefício próprio, não ser abençoada a igreja. Pessoas que se apegam ao cargo e acham que aquele cargo faz ele ser melhor do que os outros que não têm aquele cargo. E muitas vezes até tentam mostrar que são bons no que fizeram e tentam derrubar aqueles que estão chegando, as pessoas que são aprendizes. Ao invés de ajudar a pessoa, não, ele faz trazer problemas, humilhar aquela pessoa, não mostrar humildade. Isso é um problema em muitas igrejas, irmãos. Irmãos, eu louvo a Deus por essa nova fase da IBRBV. Esta fase onde muitos estão se levantando para servir ao Senhor. Irmãos que você viam simplesmente só aos domingos, hoje você vê trabalhando, servindo ao Senhor. Como é bom estar servindo ao Senhor, irmãos. Como é bom ver a igreja servindo ao Senhor. Queremos que todos participem, que todos tenham a alegria de servir ao Senhor, servir a igreja, servir pessoas. Queremos uma liderança serviçal, uma liderança com irmãos que ajudem nas atividades da igreja, que levem os outros a participar do amor, a participar do serviço, da comunhão da igreja. Eu sei que nós temos ainda um longo caminho. Muitos, infelizmente, ainda não compreenderam que o trabalho é que é importante. O trabalho, o serviço, irmão, é que é importante, não é o cargo, não é a função, mas é servir as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem ao próximo, colocar em prática as boas obras. Então, para evitar este pensamento e essa ação perigosa, irmãos, Paulo ensina que devemos ser humildes. A igreja tem que ser humilde. Humildade é uma ordem a ser seguida pela igreja. Em Tiago, capítulo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus começa, a primeira bem-aventurança diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, se há uma atitude, se há um ensinamento que deve marcar a vida do cristão, é a humildade. Jesus ensinou isso. Lá em Mateus 11, 29, ele afirmou que ele é humilde e manso de coração.
Então, se somos cristãos, se somos servos de Jesus Cristo, se Jesus é assim, nós como servos não podemos ser diferentes dele. A humildade, irmãos, deve fazer parte do nosso dia a dia, de ouvir, muitas vezes ouvir coisas que nós não gostamos, de ouvir repreensões que vão contra o que a gente pensa, mas se está dentro da Bíblia, se é assim que Deus quer, vamos ter a humildade, reconhecer o nosso erro. E se com alguma palavra ofendeu alguém, ter a humildade de pedir perdão, não deixar que o orgulho quebre a comunhão entre os irmãos da igreja. Paulo ainda insiste que devemos considerar os outros superiores a si mesmo. No versículo 3, ao final diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso nos dá a ideia, irmãos, de disposição em ser humilde. Isso nos dá uma atitude que nos leva a olhar os outros de forma a dar honra àquela pessoa, de dar valor a outra pessoa, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade é resultado de um correto conhecimento de Deus. A humildade é o resultado de um correto conhecimento de si mesmo. Quando nos vemos humildes em relação a Deus, entendemos nossa perspectiva em relação ao próximo. Se somos humildes diante de Deus, devemos ser humildes também diante das pessoas. Não somos diferentes, irmãos. Todos somos iguais perante o Senhor. Todos somos pecadores. Todos somos alcançados pela graça do Senhor. Nós necessitamos uns dos outros. A igreja de Filipenses era formada de pessoas diferentes. Lá em Atos capítulo 16, 15 e 16, quando Paulo chegou à cidade, mostrou que a primeira pessoa a se converter, quem foi? Foi Lídia, uma mulher judia que era rica, até trouxe Paulo e a comitiva missionária para sua casa, e ele se tornou a primeira base missionária ali na Europa, baseado na casa de Lídia. Depois tem uma garota, uma menina grega que era escrava, se converteu. Também temos o carcereiro, Atos 16 e 31, a conversão do carcereiro, da sua família, um homem de classe média. Então, pessoas que eram diferentes. Imagino que aqueles irmãos tinham que vencer os preconceitos e estarem dispostos a amar uns aos outros para que a igreja não fosse envergonhada. Eles tinham que se unir, ter uma boa defesa, ter um bom ataque, ter uma boa disposição de servir ao Senhor, de servir pessoas. Irmãos, para a igreja de Filipenses, como para nós também, Paulo ensina no versículo 4, aqui, diz aí versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Preocupar-se com o próximo e principalmente com os da família da fé, em particular. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10, nos mostra isso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, que nós possamos conseguir vencer os perigos da discriminação e do preconceito. Que nós possamos entender que um irmão que é rico, ele não é mais amado de Deus porque ele é rico. E entender que o irmão que é mais pobre é diferente porque ele é menos amado por Deus porque não tem riqueza. Não. Lembre-se, todos são pecadores. Ambos precisam da graça do Senhor diariamente. Ambos precisam ter a sua vida devocional. Ambos precisam louvar ao Senhor, viver de modo digno do Senhor,
se apresentar ao Senhor diariamente com suas ações de graças, com suas petições, ter vida de oração, ter vida de adoração ao Senhor. Todos somos iguais. Tanto o pobre quanto o rico precisam ser humildes e agirem em favor um do outro, protegendo, amando, cuidando, orientando, consolando, ajudando, sendo proativo no serviço do Senhor, irmãos. Nós podemos evitar os perigos contra a unidade da igreja quando cumprimos o grande mandamento do Senhor: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nós evitamos o perigo contra a unidade da igreja quando cumprimos a grande comissão: juntos, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E para nós concluirmos aqui, irmãos, lembre-se, podemos conhecer o verdadeiro cristão quando ele ama a sua igreja. Isto é uma prova cabal de ser crente, de ser cristão. Por quê? Porque Jesus ama a sua igreja. Então, se você ama Jesus, deve amar também a igreja do Senhor. Irmãos, a alegria do cristão será sempre ver a sua igreja e viver em comunhão com ela. No verso 5 do texto que nós lemos, diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A alegria do cristão de amar a igreja, assim como Cristo amou, deu a sua vida pela sua igreja. Devemos também ter isso como exemplo em nossas vidas, de amar a igreja, amar o serviço cristão, amar a comunhão. Irmãos, a igreja, lembre-se, a igreja é o corpo de Cristo. Ela é a parte visível de Jesus aqui na terra. Então, estar fora da igreja é, de uma certa forma, não viver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Você não está colocando em prática os seus dons, porque a igreja é os irmãos como se fosse um corpo, cada um com seu dom, com seu talento, um abençoando o outro. Então, se você está fora disso, você nem está abençoando, nem está sendo abençoado. Então é importante estarmos em comunhão, com humildade dentro da igreja. E para finalizarmos, o desafio está lançado a você nesta noite. Que a sua atitude seja a mesma de Cristo. Vamos ler novamente o texto de Filipenses capítulo 2. Vamos ler juntos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meu irmão, esta palavra do Senhor é para você nessa noite. Eu sei que nós não estamos podendo estar juntos na igreja por causa dessa quarentena, desse isolamento. Mas eu não vejo a hora, irmãos, de voltarmos aos nossos cultos, de poder abraçar os irmãos. Eu não vejo a hora de poder ter aquele momento onde o louvor está cantando, estamos nos cumprimentando de banco em banco, ver a pretinha sair de banco em banco, cumprimentando todos os irmãos, de estar lá na porta, no final do culto, cumprimentando, desejando uma boa semana para cada um, abençoando a sua vida. Como é bom fazer parte de uma igreja.
Como é bom estar em comunhão com os irmãos. Como é bom poder saudar os irmãos com a paz do Senhor, de estar olhando no olho, vivendo realmente esta vida comum dentro da igreja. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que Deus passe essa quarentena, acabe com isso e possamos voltar aos nossos cultos, juntos cantarmos ao Senhor, ouvir o nosso coral cantando ao vivo, de podermos voltar às nossas atividades. Vamos orar. Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pelo teu direcionamento, Senhor. Louvamos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, porque o Senhor tem nos livrado até mesmo desse vírus que está solto por aí, Senhor. Mas, ó Deus, obrigado pelos avanços que temos ouvido, que realmente possamos voltar a acabar com essa quarentena e voltar às nossas atividades normais na igreja, de podermos nos cumprimentar, de nos abraçar, de sentirmos o cheiro um do outro, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a podermos juntos louvar ao Senhor, de celebrarmos a ceia do Senhor juntos, de louvarmos como igreja ao Senhor, agradecido pelas muitas bênçãos, de ouvir os testemunhos dos livramentos que o Senhor tem dado à tua igreja. Ó Deus, faça com que esse momento volte o quanto antes, ó Deus. Mas queremos também dizer aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem nos buscar para estarmos junto do Senhor. E eu quero pedir por aqueles que estão nos ouvindo que não têm Jesus como Salvador. Ó Deus, que eles reconheçam o seu estado, que peçam perdão dos pecados, que convite Jesus para ser o Salvador deles, que o Espírito Santo venha habitar no coração de cada um, ó Deus, e que eles possam voltar à tua igreja e dar o bom testemunho da tua boa mão sobre suas vidas. Eu quero aqui pedir a tua bênção sobre toda a igreja do Senhor. Ó Deus, abençoa esses irmãos, guarda-os em suas casas, guarda-os com seus empregos, ó Deus, guarda-os com seus negócios, guarda-os com seus estudos, que não sejam prejudicados, ó Deus, que não venham a ter problemas com todo esse isolamento, mas que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um desses irmãos, ó Deus. Aqueles que estão se sentindo até presos dentro de casa, dá a eles, ó Deus, o consolo do Espírito Santo, que sejam humildes, que sejam mansos, para que realmente cumpram toda a determinação que está sendo feita. E nós não temos aí qual é a determinação que vamos ouvir, mas vamos nos manter unidos no Senhor, esperando do Senhor a direção a cada dia. Abençoa a tua igreja. Que a tua graça, Senhor, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos encerrando o nosso culto, ouvindo mais uma vez um coral, agora um coral misto, que foi gravado aí alguns meses atrás, e louve ao Senhor com este momento. Deus te abençoe.